Valendo! Vamos iniciar o nosso curso de redação, específico, nesse caso, para o concurso da Prefeitura Municipal de Mossoró, concurso da educação, mas que também serve para outros concursos. Para quaisquer concursos? Não, mas para todos aqueles cujo edital solicitar a produção de um texto dissertativo argumentativo. Aí você pensa, peraí, professor, texto dissertativo argumentativo, eu já ouvi isso aí, dissertativo argumentativo, mas não é aquele texto que os alunos fazem no Enem? Isso, é aquele texto que os alunos fazem no Enem. Só que existe uma diferença como o texto dissertativo argumentativo é analisado numa questão discursiva num concurso público, aí varia de banca para banca, e como esse mesmo texto dissertativo argumentativo é analisado, é corrigido na redação do Enem. Há uma pequena diferença, não na estrutura, vale salientar, mas na forma de correção. Isso é interessante. O texto dissertativo que o candidato a uma vaga no concurso de Mossoró, ou em qualquer outro concurso, vai produzir, difere do texto dissertativo argumentativo que o aluno lá do Enem vai produzir, porque, além de diferir a forma de correção, difere na questão da conclusão. A conclusão do Enem é uma conclusão específica para o texto dissertativo argumentativo do Enem. É avaliado de forma diferente. Fora isso, a estrutura é a mesma. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos iniciar com essa indagação. O que as bancas esperam das redações? Vocês já pararam para pensar nisso? Poxa, o que será que o meu avaliador espera do meu texto? O que será que o meu avaliador espera que eu produza na minha dissertação argumentativa? O que eu tenho que fazer para agradar o corretor do meu texto? Ah, professor, eu não tinha parado para pensar nisso. Bem, então se você nunca tinha pensado nisso, já estava fazendo errado. Porque o ideal é que você imagine, você se coloque de alguma forma no lugar do avaliador. Se você fosse um avaliador de um texto, o que você esperaria de quem o produz? Está entendendo? Essa é a questão que você tem que levantar e refletir sobre ela, para a gente começar a nossa conversa hoje. O que as bancas esperam? Bem, toda redação ela é corrigida seguindo um padrão. Tá certo? Na escola, o professor de ensino fundamental e médio, muitas vezes, ele olha a redação ali e atribui uma nota, sem ter, muitas das vezes, um critério. Já nos concursos e no Enem, não. Existe um espelho de correção. Existem critérios que os avaliadores analisam para atribuir nota às redações. Então, esses espelhos de correção das bancas, para que eles servem? É a primeira questão aqui valendo. Poxa, o avaliador, agora eu sei que ele não lê meu texto e atribui uma nota no escuro ali, na doida, como a gente diz. Ele segue uma tabela. Ele segue critérios de correção. Ele vai atribuindo nota de acordo com critérios pré-estabelecidos. Aí varia de banca para banca, né? Vamos falar sobre isso no decorrer da nossa aula. Mas a ideia é essa. Então, a correção é feita segundo ou de acordo com critérios que são claros, que são bem definidos, que são pré-estabelecidos pelas bancas.
Esses critérios, eles envolvem ali, mais ou menos, certa ênfase em certa situação, de acordo com os aspectos que cada banca delimita. Que aspectos são esses? Os aspectos, de um modo geral, são aspectos de estruturação, certo? Guardem bem essa palavra, aspectos de estruturação, e aí entra a macroestrutura do texto. Linguagem e expressão, que já é a parte da microestrutura, e o conteúdo. Então, a maioria das bancas que fazem concursos públicos no Brasil hoje seguem esses critérios de correção, tá certo? Então, primeiro, reforçando, a redação não é corrigida de forma aleatória. As bancas adotam e seguem meticulosamente critérios claros e pré-estabelecidos. Esses critérios vão envolver ali aspectos de estruturação, ou seja, a macroestrutura, a linguagem e a expressão dentro da produção textual, e a parte da microestrutura, e o conteúdo. Vamos ver no decorrer da aula, cada um. Meu cachorro começou a participar da aula, ele sempre participa. Então, os examinadores, como eu falei há pouco, eles seguem um padrão. E esse padrão, ele está explicitado nos espelhos, tá certo? Nos espelhos de correção, que é o que eu falei agora há pouco, uma espécie de tabela. O avaliador, ele corrige a sua redação aqui de olho numa tabela. Essa tabela que a banca entrega ao corretor é uma espécie de manual para que ele siga o que está ali. Ele não pode atribuir nota diferente daquilo que está sendo solicitado nos critérios. Esse é um ponto interessantíssimo. Tá certo? Então, ele pega essa tabela com os critérios e vai atribuindo notas. Lê o texto, relê o texto e vai atribuindo nota tal, em cada critério correspondente. E conhecer esses critérios, que eu falava antes de iniciar a gravação, conhecer esses critérios de correção é de uma importância absurda. É de grande importância para você que almeja produzir um texto de qualidade, de excelência, disputando uma vaga no concurso. Por quê? Porque ao conhecer tais critérios, conhecer como a banca, ou como as bancas, né? Porque esse não será o único concurso que vocês irão fazer outros, né? E conhecer os critérios, as competências, né? O que cada banca analisa fará com que você desenvolva as suas próprias competências de acordo com aquilo ali que será avaliado. Se eu já sei o que a banca espera de mim, se eu já sei o que a banca vai cobrar, eu posso focar ali. A banca cobra uma maior pontuação na estruturação, né? Na macroestrutura. Então, eu vou focar aqui, caprichar aqui. A banca cobra ali na questão do conteúdo. Então, eu vou focar aqui. E por aí vai. Tá certo? Mas não esqueçam que é imprescindível que vocês conheçam os critérios exigidos pelas bancas. Isso aqui é essencial. É o primeiro trunfo. Com esse trunfo na mão, você pode ganhar o jogo. Certo? A primeira parte é essa: conhecer. Entender que é preciso conhecer. Vamos lá. Existem alguns espelhos de redação. A gente trouxe aqui o exemplo de espelho que é estrutura, expressão e conteúdo. Nesse tipo de espelho de correção,
que é, diga-se de passagem, o espelho utilizado pela grande maioria das bancas que fazem concurso público no Brasil hoje, a grande maioria segue esse modelo de correção. Por isso que eu optei por trazê-lo. Né? A grande maioria segue esse tipo de espelho. Que é o quê? Analisa e atribui nota à estrutura, à expressão e ao conteúdo. Observe. O espelho de correção, nesse sentido, ele é dividido nessas três partes que nós mencionamos, né? A estrutura, a macroestrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. A expressão, que é a microestrutura, e o conteúdo em si. A banca ela vai atribuir nota de acordo com esse tipo de espelho. A primeira parte é o quê? É a estrutura. A primeira parte é a estrutura. Essa estrutura vale quanto, professor? 3 pontos de 10. Se a banca avaliar de 0 a 10, 3 pontos para a estrutura. Se for de 0 a 100, 30 pontos para a estrutura. Ah, se for avaliar na redação, vale 1.000, 300 pontos para a estrutura. Ou seja, 30% da nota é atribuída à estrutura. Professor, tudo bem, eu entendi, mas o que é estrutura? Bem, na estrutura, o que o avaliador vai analisar? Ele vai avaliar a introdução do seu texto, ele vai avaliar o desenvolvimento do seu texto, ele vai avaliar a conclusão desse seu texto. E vai analisar um por um e depois ver se os três estão coerentes e coesos. Se os três seguem os modelos de organização estrutural, sintático-semântica do texto dissertativo argumentativo. Esse é um detalhe. Se você não fizer no dia da prova um texto com essa estrutura, para essa prova do concurso de Mossoró, você corre o risco de ser eliminado. Porque você vai... Ah, professor, eu fiz a introdução e fiz o desenvolvimento, mas quando eu ia fazer a conclusão, pá, acabou o tempo. O fiscal pediu a prova. Pá, e aí? Aí complicou. Por quê? Não, mas eu fiz duas partes, mas tem que ser as três. A estrutura do texto pede 3. Se você não for eliminado, aí depende do edital, mas certamente você perderá pontos. Por quê? Porque você deixou faltar um pedaço ali do espelho, dos critérios do espelho, que é o quê? A estrutura. Professor, aí é quantos parágrafos da introdução? Pronto. Quantas linhas, aliás? Quantas linhas? Vamos lá. Vamos ter calma, que isso a gente vai ver no decorrer do curso, tá certo? Não, vamos ver. Não se preocupem, pessoal. Foi boa pergunta. Mas não se preocupem que nós vamos, no decorrer do curso, não só dizer o que é uma introdução, como mostrar aqui como se constrói a introdução. O passo a passo. Tá certo? O passo a passo da introdução. Como é que eu faço? O que eu uso? O que é uma tese? Pessoal, ouvi falar tal de uma tese. O que é uma tese? Como é que eu faço a argumentação? Você tem um modelo aí e tal. Tudo isso nós vamos ver no decorrer do curso. Quantas linhas de introdução? Existe um número de linhas? Professor, existe um número de linhas? Tem que ser 5 linhas? Tem que ser 6 linhas? Tem que ser... Não existe. De um modo geral, não existe regra. Tá certo? Deixa eu só aceitar aqui. Pronto, Gerlane entrou. Não existe regra. No sentido de 3 linhas para redação, para introdução, perdão, 5 linhas, 4 linhas. Vamos ver isso aí com calma no decorrer
das aulas, que eu vou dizer o que fazer, o que é uma introdução, o que é um desenvolvimento, uma conclusão, e sugerir números de linhas, né? Embora algumas bancas não limitem o número de linhas, mas sugiram o número de linhas para cada parte do texto. Não é nem que a banca sugira, que você tem que ter essa ideia de não ultrapassar, certo? Então, vamos lá, dando continuidade aqui. E quem tiver dúvidas, não se acanhe, pergunta. Então, eu já sei o seguinte. Eu tenho que caprichar na estrutura do meu texto, falando desse tipo de espelho de redação, e tenho que ter, meu texto tem que ter 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão, e essas 3 partes elas têm que estar coerentes e coesas. Tem que haver sentido lógico entre elas, tem que haver uma progressão temática entre as ideias do meu texto. Eu não posso ir soltando argumentos assim, soltando frases, né? Um texto, eu comparo sempre um texto com uma camisa, uma peça de roupa. Para que essa camisa chegasse a esse ponto aqui, vários e vários fios de linha foram entrelaçados para chegar a essa unidade aqui. A redação é igual, só que em vez de entrelaçar linhas, você vai entrelaçar palavras, frases, ideias, parágrafos, argumentos, de forma coerente. O que é algo coerente? É algo que tem sentido, traduzindo grosso modo. Se o texto não tiver sentido, ele não tem coerência. Você pode escrever 300 linhas. Se tiver tudo solto ali, sem conexão, que é a tal da coesão, sem ligação entre as partes, seu texto vai estar tanto sem coesão quanto sem coerência. Tá certo? Vamos falar também disso no decorrer do nosso curso. Hoje é só a primeira aula, tem muita coisa boa por aí. Me acompanhe, venham comigo, que vocês não vão se arrepender. Então, na introdução, pronto. Para esse tipo de texto, para esse tipo de espelho que analisa essas 3 situações, estrutura, expressão e conteúdo, na introdução, o avaliador ele vai analisar ali se no primeiro parágrafo da redação o candidato apresentou o tema. Olha só, pessoal. O tema vai ter que estar na introdução. O candidato ele apresenta o tema na introdução, faz uma breve contextualização e apresenta a tese. Professor, como assim? Apresenta a tese. O que é a tese? Pois bem, a tese é o seu ponto de vista. Num texto dissertativo, argumentativo, nós vamos ver detalhadamente, é um texto que o autor ele vai defender um ponto de vista. Ele vai defender uma tese. Sei lá, legalização do aborto no Brasil. Um tema polêmico. Você é a favor? Você é contra? Se você é a favor ou contra, você tem uma tese. Você é a favor por quê? Você é contra por quê? Você tem uma tese sobre isso. Aí não interessa se você é a favor ou se você é contra. Esse é um detalhe interessante. Como assim, professor? O avaliador vai avaliar minha redação e ele não está nem aí se eu sou a favor, se eu sou contra. Não. O seu posicionamento não interessa ao avaliador. Tanto faz para ele você ser a favor da legalização do aborto, quanto você ser contra. Isso não vai influenciar em nada na sua nota. O que ele vai analisar são os argumentos que você vai utilizar para defender a sua tese. Por que que você é a favor? Argumente. Por que que você é contra? Argumente.
É isso. Ah, quer dizer que tanto faz você é a favor? Tanto faz. Você pode ser a favor e tirar 0, pode ser a favor e tirar 10. Você pode ser contra e tirar 0, você pode ser contra e tirar 10. O que importa são os argumentos que você vai utilizar para defender a sua tese, para defender esse seu ponto de vista dentro do tema abordado. É isso. Nós pensarmos bem, produzir um texto dissertativo não é tão difícil. Talvez nos falte prática, nos falte costume, né? Mas nós produzimos esse tipo de texto no nosso cotidiano, o tempo inteiro, de forma oral, conversando. Por exemplo, nós estamos a todo momento tentando convencer, por exemplo, na faculdade, o professor a adiar o seminário. Exemplo que me veio à cabeça aqui. E para fazer isso, nós vamos usar argumentos. Estão acompanhando o raciocínio? Vamos usar argumentos para tentar convencer o professor a adiar o seminário. Então, professor, deixa eu ver se eu consegui captar aqui. Um texto dissertativo é um texto onde eu tento convencer outra pessoa. Perfeito. Um texto dissertativo é um texto onde você vai usar argumentos para tentar convencer o avaliador acerca da sua tese. Eu defendo, ou eu sou contra a legalização do aborto. Por isso. E isso que eu citei são os argumentos que eu vou usar para defender, para fazer o avaliador. Embora não concordando, olha só, o avaliador ele não tem a obrigação de concordar com você. Até porque ele não está nem ali para isso. Mas você tem que convencê-lo de que seu argumento é plausível, é válido, merece ser lido, merece respeito, merece ser refletido. Essa é que é a ideia. Estão entendendo? Então, na introdução é isso. Né? Maridete perguntou pela quantidade de linhas. 5 linhas. 6 linhas no máximo. Em algumas situações, vamos ver aqui, que não pode passar de 3 linhas. Aí depende de cada situação, de cada contexto, de como a banca avalia. A introdução, nesse espelho aqui, vai apresentar o quê? O tema, contextualizar a tese. Acabou. Você não pode se estender na introdução. Então, entre 3 e 5 linhas, dependendo da situação. Ah, pessoal, oi. LC, Oi. o texto da prova que a gente fez da FUNCERN de Guamaré foi justamente um texto argumentativo. Pronto. Tem que seguir essa estrutura. Que a gente fez não, que a gente leu, né? Que era interpretação. Ah, então é o seguinte, se você fosse produzir, tinha que ter essa estrutura. Certamente o que você leu tinha essa estrutura. Uma introdução, que é ali uma espécie de cartão de visitas, cartão de apresentação do seu texto, é o que vai vir pela frente. Então você não pode se estender, esse é um detalhe importante, você não pode se estender na introdução. Você não pode se empolgar na introdução. A introdução é o cartão de visitas, é a apresentação. Só que você não pode também relaxar na introdução e fazê-lo de qualquer jeito. Por quê? Como a introdução é o seu cartão de apresentação, é o primeiro contato que o avaliador vai ter com o seu texto. Se ele olha para a sua introdução e vê a introdução boa, interessante, ele será instigado a ler o decorrer do texto
a sequência do texto, perdão, com outros olhos. Aí você pensa, professor, mas ele vai ter que ler de todo jeito. Ele vai ter que ler assim, imparcial todos os textos? Sim. Ele não pode, teoricamente, atribuir ali emoção, vibrar com um texto com o outro. Mas tem um detalhe. Tem um detalhe. Quando eu estou dando aula para redação de Enem, eu sempre digo isso, tem um detalhe. Quem corrige a sua redação não é uma máquina, é um ser humano. A correção é feita por um ser humano que pensa, que raciocina, que cansa, que se exalta, que se estressa. E isso não deveria influenciar na correção do seu texto, mas, infelizmente, influencia. Então, um avaliador que ele corrige ali, sei lá, 100 redações por dia. A redação número 1, ele corrige com a cabeça. A redação de número 100, ele corrige com outra cabeça. Ele está mais cansado, ele está mais sobrecarregado, ele está mais estressado. Logo, o nível de raciocínio dele e de paciência caiu. E, infelizmente, isso pode prejudicar na sua nota final. Não deveria, mas pode. Então, que vocês também tenham essa consciência. Tá certo? Então, continuando aqui. O desenvolvimento nesse tipo de espelho que nós estamos vendo. O que o avaliador analisa? No desenvolvimento, ele vai avaliar ali a questão da estrutura dos parágrafos. O que é o desenvolvimento? É o corpo do texto. É a parte ali da argumentação. É a parte que você vai usar para defender a sua tese. Aquela tese que você citou lá na introdução, você agora vai usar argumentos para defendê-la. Tá certo? O desenvolvimento é o corpo do texto. Então a gente pode pensar o texto como um corpo. Introdução, cabeça. Desenvolvimento, ponto aqui. Introdução, perdão, conclusão, a parte inferior, as pernas. Vamos pensar assim. Então, a maior parte é o corpo do texto. É o desenvolvimento. E aqui o avaliador vai observar se você realmente conseguiu estruturar bem os parágrafos, conseguiu, detalhe importante que a gente vai discutir nas próximas aulas, colocar cada argumento em um parágrafo diferente. Se a ideia é convencer, um argumento só eu acho muito fraco. No sentido de que, se eu quero convencer, eu acho que pelo menos 2 argumentos eu tenho que desenvolver. No mínimo 2. E estourando 3. Apesar de, nesse certame, nesse concurso, para ensino superior, a banca ter exigido um mínimo de 50 linhas e o máximo de 60. É muita linha, meu amigo. É muita linha para produzir. Então, você pode fazer um texto ali com 3 parágrafos de desenvolvimento. Falaremos sobre isso, essa questão da estruturação na posterioridade das aulas, onde vamos trazer ali a estrutura. Professor, mas aqui não tem a estrutura? Não, aqui eu estou falando por cima. Nas aulas seguintes, vamos trabalhar a estrutura parte por parte. Trazer modelos de introdução. Como eu posso fazer uma introdução? Assim, assim, assim. Tem esse modelo, tem esse outro modelo. Aí fica a seu critério. Como é que eu posso fazer um desenvolvimento, professor? Tem esse modelo aqui. Vai ter isso. Tá entendendo? Passo a passo, até o nosso décimo encontro. Nós vamos aí estar. Vocês vão sair daqui bem melhor do que o que chegaram. Agora, claro, depende de vocês. Depende do empenho de vocês. Certo? O que eu vou ofertar aí? 2 correções. Tá certo? Uma
após a 5ª aula e outra após a 10ª aula. Quando nós completarmos 5 aulas, eu vou trazer um tema, passar para vocês e dar um período para vocês mandarem de volta para mim uma redação prontinha. Aí, corrijo, tal, mando de volta. No último encontro, faço mais uma redação, corrijo e mando de volta para ver a questão da evolução, como é que ficou. Certo? Sem estresse, sem preocupação, vamos com calma, só não pode parar. Continuando. Na conclusão, o que o examinador ele vai avaliar? Na conclusão, o examinador ele vai avaliar se existe a retomada da tese. Professor, deixa de brincadeira. A tese de novo? Sim, a tese de novo. Mas a tese não é lá na introdução, professor? Sim, ela tem que aparecer na introdução, mas ela é retomada na conclusão. O avaliador, inclusive, vai para a sua conclusão já de olho nisso. Se você retomou a tese. Está entendendo como é o negócio? Ele já vai para a conclusão observando se você retomou a tese. Então, olha só. Olha como é simples. Grosso modo, como é simples entender. Um texto dissertativo argumentativo. Você tem um tema, aí você tem lá, vou começar a escrever. Você apresenta um ponto de vista lá na introdução, que é a tese. Você, no desenvolvimento, argumenta para defender essa sua tese. Lá no final, na conclusão, você retoma essa tese, que é isso que vai dar coerência ao seu texto, vai dar coesão ao seu texto, as partes vão estar interligadas, formando uma unidade textual, e você apresenta uma sugestão de solução para resolver o problema. Professor, que problema, professor? O problema do tema do seu texto. Todo texto é um problema social. Todo tema de um texto dissertativo argumentativo é um problema social que diz respeito ao Brasil. Seja no Enem, seja... Enfim. Então, no dia da prova, vocês vão ter um problema, tá certo? Que é o tema. Vocês vão ter textos motivadores ou textos de apoio. A maioria das bancas trazem isso para você ler ali e sair do escuro, ter uma noção, ter uma luz. E qual é o seu dever? Está aqui o tema, está aqui o problema. O que eu penso sobre esse tema? Eu penso a minha tese. Beleza. Como é que eu vou defender essa tese? Vou argumentar. Vou acrescentar ali dados históricos, citações, relação causa-consequência. Falaremos sobre isso nas aulas posteriores, claro. E vou fundamentar a minha defesa. No finalzinho do texto, na minha conclusão, eu vou retomar a minha tese para mostrar ao meu avaliador que meu texto tem uma sequência lógica. Depois, o que eu vou fazer? Vou fazer um fechamento ali, né? E sugerir uma solução para resolver o problema que eu venho discutindo ao longo do texto. Acabou. Se você pensar direitinho, não é bicho de outro mundo. Claro, como nós não temos hábito de fazê-lo, nem está escrevendo, aí fica, meu Deus do céu, redação, e agora? Não sei fazer. Tenha calma. Agora tem um detalhe, importantíssimo. Uma coisa é você dissertar oralmente. Explanar, expor, defender um ponto de vista oralmente. Outra coisa bem diferente e mais complicada é fazê-lo no papel, escrevendo. Aí já é outra pegada. Aí o caldo fica mais grosso. Mas redação é treino, pessoal. Redação é técnica. Eu dizia na live de ontem. Ninguém vai...
acordar e hoje eu estou inspirado. A redação que. O tema que cair, eu vou arrebentar. Não. Se você não souber a técnica, se você não tiver método, não conhecer as técnicas de estruturação, você não vai fazer uma boa redação. Até porque não é um poema que você vai fazer lá que você tem que estar inspirado. É aquela história da transpiração. É você entender como é que faz, e o objetivo do curso é esse, é fazer você entender como é que faz e praticar. Depois que você pegar o macete, entender, é praticar. É praticar. Pá, 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 pá. Tá certo? Eu garanto que vocês vão sair desse curso diferente do que vocês entraram. Agora, vou repetir. Né? Vamos dividir a responsabilidade. E nesse caso, ela é mais de vocês do que minha, sempre. Tá aqui a aula. Tá aqui a explicação. Agora você tem que exercitar. Tem que ir além disso aqui. Não pode se limitar só a isso. São 10 aulas. Nesse curso e 10 no outro. Então, é um universo. É o caminho. Você tem que seguir. Certo? Dando continuidade aqui, alguém falou? Vi um barulhinho aqui no... Sou eu, sou Oi! Gerlânia. Oi! Pode Boa dizer. noite. Boa noite. Professor, o senhor falou um pouquinho, um tempinho agora, que um argumento é pouco. Sim. Eu vou fazer o concurso, aí a redação será, no mínimo, 15 linhas, no máximo 30. Aí, por exemplo, é um exemplo que eu estou utilizando para fazer a pergunta. Se eu Sim, fizer sim. uma introdução, se eu redigir uma introdução com 5 linhas, um desenvolvimento com mais 5 e uma conclusão com mais 5, no seu olhar de professor, o senhor acha que é pouco? Pobre. É só uma pergunta, uma dúvida mesmo. Eu sei, tudo bem. É pobre. Se você tem até 30 linhas, faça as 30. Porque, por exemplo, apenas 5 linhas, eu acho pouco. Na verdade, 15 linhas num texto total, eu acho pouquíssimo para você, num texto dissertativo, para você argumentar. Né? Como você bem falou, 5 para a introdução, 5 para a conclusão e 5 para o corpo do texto. Então, observe que quando você faz essa divisão, Gerlane, o que você tem? Você tem 3 partes iguais. Você tem o corpo do texto, que é a argumentação, que é a parte que tem que ser obrigatoriamente maior. Você tem ela ali do tamanho da introdução e da conclusão. Está entendendo? Então, se você pretende fazer só 15 linhas, então vamos esticar aí. 3 na introdução, 3 no desenvolvimento. Perdão, na conclusão. O que sobrar vai para o corpo do texto. O desenvolvimento tem que ser maior, porque é lá que está a argumentação. Se eu uso 5 linhas para a introdução e uso mais 5, olha só, a introdução eu vou só apresentar a tese e os argumentos. Aí eu vou usar 5 linhas para fazer isso e usar mais 5 para defender, então é pouquíssimo. Se você tem esse limite de até 30, então, meta o sarrafo aí, 6 na introdução, 5 ou 6, no máximo, mas não parte disso, não. 2 parágrafos ali de 8 ou 9 linhas, né? E fecha lá Aqui, com mais 5 ou 6. aqui na prova da IDECAM, essa de Mossoró, né? Uhum. É no mínimo 50 linhas e Isso, no máximo 60 para Isso. cargo de nível superior. isso, E 20 e 30 para médio. isso. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Muito boa pergunta de Gerlane, que eu creio que também era dúvida de mais gente. Não, em hipótese alguma, deixem a introdução e o desenvolvimento, ou a conclusão e o desenvolvimento com o mesmo número de linhas. Certo? O mesmo número de linhas, ou ali, pertinho ali, podem ter
a introdução e a conclusão. Aí sim. Já o desenvolvimento, como eu falei, que é o corpo do texto, ele tem que ser maior. É ali que estará a sua argumentação. Tudo que você tem para defender a sua tese vai estar no desenvolvimento. Então, obrigatoriamente, ele vai ser um pouco maior. Então, eu vou repetir. Gerlando, sugestão. Você faz 30 linhas, 4 ou 5 ali, ou 6 no máximo, para a introdução, 4, 5 ou 6 para finalizar ali na conclusão, nesse tipo de texto, nesse tipo de concurso, no caso, e o restante para o corpo do texto, certo? Dá o que ali? 18 linhas para o corpo do texto. Você faz 2 parágrafos de 9. 9, 9, 18, com 12, 6 e 6, 30. Fica ali um negócio legal. Certo. Eu acho que os colegas que estão participando do mesmo curso que eu, quase todos vão fazer para a educação, que é no mínimo 50 linhas, no máximo 60 o texto. O meu é assistência social, que é para o cargo do PMS, que é no mínimo 15 linhas e no máximo 30. Pronto. Então, eu vou repetir essa questão aqui. Nunca, para todos vocês, nunca se limitem ao mínimo. A não ser que seja que não consiga ir além. Mas se conseguir fazer mais de 15, faça. No seu caso, ela, especificamente aí que tem 15. Professor de 50. Bem, se você pode até 60, vá. Claro que você vai correr risco. Quanto mais você escreve, tem esse detalhe. Maiores são as chances de você errar. Pontuação, acentuação, concordância, regência, crase, estruturação, tem esse lado também. Mas a pegada é essa daí. Tá certo? Pronto. Josi, né? Eu acho que é Josi Almeida. Pode sim. Você pode, mas você pode pensar o seguinte. Eu tenho 50 linhas para fazer. O que eu faço? Eu faço um texto de 5 parágrafos. Eu acho que dá. Um para a introdução, um para o desenvolvimento, para a conclusão, e os outros 3 para o desenvolvimento. Né? Fazemos parágrafos um pouco maiores. Para não ficar com 6 parágrafos, você faz ali 5. O corpo do texto você faz 3, deixando eles um pouco maior. Certo? Dá certo demais. Fica a primeira. Fica o puro creme do milho. Eu gosto da redação com 4 parágrafos. Mas como aí tem muita linha, então dá para fazer com 5 tranquilamente. Para não extrapolar, para não ir para 6. Por quê? Observe, Josi. A pergunta é interessante e a resposta é mais ainda. Por quê? Se eu vou fazer um texto de desenvolvimento com 4 parágrafos, pessoal, entendam uma coisa. Se eu me propuser a fazer um texto com 4 parágrafos, eu vou ter que ter 4 argumentos para defender o meu ponto de vista. Por quê? Cada parágrafo do desenvolvimento obrigatoriamente corresponderá a um argumento que eu irei desenvolver. Então, se eu me proponho a fazer 4 parágrafos, é porque eu tenho 4 argumentos para desenvolver. E é um pouco mais complexo você ter 4 argumentos, ter que desenvolver todos os 4. E se você tem 4 argumentos, você deve citar esses 4 argumentos já na introdução, viu? Já cita lá. Por quê? Porque você vai citar os 4 argumentos e ao longo do texto, da correção, o avaliador vai procurar no seu desenvolvimento se você desenvolveu os 4 argumentos que você mencionou lá na introdução. Certo? Pode fazer? Pode. Mas eu aconselho ir até 3 ali, deixando um pouco maior cada um dos 3 parágrafos do desenvolvimento, até chegar ali às 50 linhas. Né? Ou até passar. Porque, a depender do texto, o cara desenrola e vai embora. Depender do tema, né? A depender da familiaridade que se tenha com o tema, é todo um contexto.
Então, dando sequência aqui. A questão da avaliação da expressão. Nós falamos da avaliação do conteúdo. Na expressão, o que é que vai ser avaliado? Como assim expressão? Olha só. O segundo aspecto a ser avaliado, que é a expressão, vale em geral, numa prova valendo 10, também vale 3 pontos. Os principais elementos que o avaliador vai analisar nessa parte chamada expressão é o seguinte: ele vai analisar se o texto tem coesão e coerência. Por coesão, eu já falei, entenda-se a ligação entre as palavras ou entre as frases, entre as orações em um parágrafo. A coerência é a ligação no sentido de fazer com que a redação tenha lógica. É a sequência lógica. Você pode traduzir coerência para a seguinte situação. Seu texto tem lógica, isso que você leu tem lógica? Tem. Se tem lógica, tem coerência. Acabou. Coerência a gente traduz, grosso modo, para lógica. Tem sentido? Tem. Tem sentido lógico? Tem. Tem coerência. O que é que vai ser observado aqui? Se não há conector indevido. Como assim, professor? Se não há uma conjunção, por exemplo, ali, no lugar indevido. O cara queria dar, por exemplo, um sentido de uma relação de causa à frase, uma relação de causa e consequência, e em vez de usar uma conjunção causal ou consecutiva, ele usou uma conjunção adversativa, por exemplo, ou aditiva, ou seja, ele usou um conector indevido. Logo, perdeu, além da coesão, a coerência. A coesão até teve, porque ele tentou ligar, mas não teve a coerência porque ele usou um conector indevido. Conector errado no lugar errado. Isso perde pontos. Tá certo? Ainda na questão de coerência e coesão, o que ele vai avaliar? O uso inadequado de pronome demonstrativo. Este, em vez de esse ou vice-versa. Isto, em vez de isso e vice-versa. E por aí vai. Tá certo? Vai analisar o uso inadequado do pronome demonstrativo. O que ele vai analisar ainda? A colocação pronominal. Próclise, ênclise, mesóclise. Ah, professor, eu não lembro disso. Próclise, quando o pronome aparece antes, antes do verbo. Mesóclise, quando o pronome aparece no meio do verbo. Ênclise, quando o pronome aparece depois do verbo. O pronome oblíquo átono, ele pode aparecer antes, no meio ou depois do verbo, que é o que se chama de colocação pronominal, que é um dos assuntos que nós vamos ver lá no curso de gramática. Tá certo? Vamos dar uma pincelada em colocação pronominal. Então, lá na aula de gramática, que eu vou falar abertamente e detalhadamente sobre colocação pronominal. Aqui eu trago só a informação que é um dos critérios avaliados no espelho de expressão. Depois, ele vai avaliar o quê? A correlação semântica dos tempos verbais. Certo? Presente do indicativo, presente do subjuntivo, pretérito perfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, enfim. Há correlação semântica entre os tempos verbais? Né? Se não há, perde pontos. O que ele vai olhar ainda? A impropriedade vocabular, vocabulário impróprio, repetição vocabular. Ele vai analisar se você repete muitas vezes a mesma palavra, o mesmo vocábulo. Que é preciso ter cuidado para não ficar exagerando na repetição ali da mesma palavra. Isso perde ponto. Outra coisa que é avaliado,
Ausência da vírgula nos deslocamentos. Professor, agora sim, agora pegou o negócio. Ausência da vírgula onde, ó? Nos deslocamentos. O que é isso, professor? A nossa língua, ela segue um padrão chamado de sistema SVC. Primeiro vem o verbo, primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo e depois o complemento. Esse é o sistema SVC. E aqui vem o adjunto adverbial depois. Tá certo? Então, quando a frase vem nessa ordem, ela está na ordem direta. A vírgula é proibida entre sujeito e verbo. Entre verbo e complemento. Agora, se um dos termos é deslocado, sai da sua posição e vai para o início da frase ou para o meio da frase, aí há um deslocamento. Aí a vírgula é obrigatória. Se o sujeito da oração que é para estar no início, por algum motivo, ele for para o meio da oração ou para o final, a vírgula é obrigatória. E o avaliador vai observar se você usou a vírgula. Houve um deslocamento, mas a ausência de vírgula, você não usou a vírgula quando um dos termos da oração foi deslocado, você perde pontos. Aí você pensa, poxa, eu tenho que saber tudo isso para escrever? Tem. É isso que eu digo aos meus alunos, tem que saber gramática para escrever. Na norma padrão culta da língua. Tem que saber gramática. Eu só vou pontuar conscientemente se eu souber as funções da vírgula, quando usar a vírgula, em que ocasiões usar a vírgula, quando a vírgula é obrigatória, quando é opcional, quando é proibida. Aí eu vou usar a vírgula na minha produção textual de forma proficiente, convicto. Certo? A ausência de vírgula nas explicações. Por exemplo, nas orações adjetivas explicativas, no aposto explicativo. Tem que ter vírgula. Se não tem, perde pontos, né, na expressão. Concordância verbal e nominal. É um mais um, aliás, dois, né? Que aqui é a verbal e a nominal, são dois assuntos. Estarão no nosso curso de gramática. Quem ainda não se inscreveu lá, vamos se inscrever, porque a aula começa, o curso de gramática começa segunda-feira, tá certo? Outra coisa, regência verbal e nominal. Períodos longos. O que são períodos longos, professor? São períodos com mais de 3 orações. Mais de 3 é considerado período longo. O que é um período, professor? É um enunciado composto formado por uma ou mais orações. Como é que eu sei onde é que termina um período? Começa com letra maiúscula e termina num ponto final, num ponto de exclamação, num ponto de interrogação. Vírgula, ponto e vírgula, não encerra um período. Certo? Então, quando for escrever, cuidado com a pontuação para não tornar o período muito longo e dificultar a compreensão do parágrafo. Por isso que se pede esse cuidado, essa atenção. Tem que observar se a vírgula está ali separando o sujeito do verbo. Se tiver, menos ponto para você. Como eu falei aqui, ó, sujeito e verbo não podem ser isolados por vírgula. É proibido. Vírgula separando o verbo do complemento. Falei aqui em cima também. Não pode. 2 casos que a vírgula é proibida. Quando ela separa o sujeito do verbo e quando ela separa o verbo do seu complemento. Obrigatório? Não. Proibida. Tá certo? Então, a expressão avalia tudo isso. Tudo isso aí é avaliado na expressão. Então, como nós podemos ver, o cara tem que mandar bem na gramática aí para fazer uma redação segura. Tá certo? E a avaliação do conteúdo.
para finalizar, esse tipo de espelho, o que o cara faz? O cara avalia o conteúdo. Estrutura, expressão e agora conteúdo. O conteúdo é a parte nobre da redação. O conteúdo é a parte que vale mais, inclusive, viu? A depender da banca, pode valer 4 pontos. Estrutura 3, expressão 3, 6, conteúdo 4, 10. Rapaz, conteúdo é o que vale mais, né? Nesse espelho, nesse modelo de espelho, sim. Então, o conteúdo ele se divide ali em 3 partes. Perspectiva adotada no tratamento do tema, capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema e consistência dos argumentos. Os 4 pontos são distribuídos segundo essas partes. O que é que se espera aqui? O que é que se avalia nessa perspectiva adotada no tratamento ao tema? Aqui, o cara vai avaliar se o aluno se manteve dentro dos limites do tema. Se ele se manteve ali atento às questões mais relevantes do assunto. Ou seja, nesse primeiro quesito, o avaliador vai analisar se o aluno não fugiu do tema, não desviou o foco do tema. Se ele não se desviou aqui do caminho, se ele se manteve na linha, dentro daquilo que foi proposto no tema. Segunda parte, essa questão aqui da capacidade de análise do senso crítico e tal. Avalie se o conteúdo foi desenvolvido com originalidade. É uma das coisas que mais se fala em produção textual, é a questão da originalidade. Da capacidade que o autor, produtor do texto, tem de ser original. Avalie se ele conseguiu apresentar ali, além da originalidade, um olhar perspicaz em relação ao tema. E fecha a parte do conteúdo com essa consistência dos argumentos. Nesse ponto, o que é que o avaliador vai analisar? Ele vai ficar atento se os argumentos que foram usados e as fundamentações, elas têm força e foram construídos de forma sólida, convincente, plausível, palpável. Ou seja, se a construção da argumentação tem fundamento. Então, esse é um modelo de correção de redação. É um modelo, tá certo? Nós temos outro aqui, para a gente encerrar, que é o mais utilizado atualmente pela banca CESP. O que eu acabei de trazer é utilizado pela maioria das bancas. A maioria das bancas utiliza o que nós vimos agora. O espelho que nós vimos agora. Com estrutura, expressão e conteúdo. O modelo da CESP é só conteúdo e estrutura. É mais simples, teoricamente. Esse tipo aqui, nesse modelo, o conteúdo também continua sendo o mais importante. Ó. O conteúdo é responsável por quase totalidade dos pontos. Só que, então eu vou focar só no conteúdo. Não, tem um detalhe. Para que o conteúdo seja bem compreendido pelo avaliador, é necessário que você, candidato, autor, se atente para a estrutura. Por quê? Se você não se atentar à estrutura, a sua redação vai ficar desorganizada. Então, observe que, para esse modelo de correção, para esse espelho, a questão da expressão já não é tão importante. A parte gramatical já não tem aquele peso de valer. Já é mais leve. A preocupação com esse tipo de espelho aqui é o conteúdo e a estrutura. Está estruturado? Tá. Beleza. Agora vamos para
olhar o conteúdo, que é o grande peso. As bancas que utilizam esse tipo de espelho, o que é que elas fazem? Elas apresentam ali a sua questão discursiva e trazem textos motivadores, textos de apoio, pequenos textos, às vezes 2, às vezes 3, às vezes trazem tópicos e não textos, aí varia de banca para banca. Pode ser que você encontre lá um texto, 2 textos de apoio, falando sobre o tema. Pode ser que você encontre tópicos. Aí depende de como a IDECAM vai trazer dessa vez. Certo? Vem ali 2 tópicos e tal. E esses tópicos são o norte, ou esses textos, para que você desenvolva a sua argumentação de forma profunda e completa. Como eu falei agora há pouco, esse modelo aqui é adotado atualmente pela CESP. Banca cruel também. Banca temida também. Antes eles não faziam isso, mas agora eles exigem que o cara acrescente ali na estrutura uma introdução e uma conclusão. Antes não havia essa exigência, agora há. Tá certo? Mas, mesmo assim, a banca continua a privilegiar o conteúdo como mais importante. O conteúdo continua sendo de maior peso e a estrutura de menor peso, embora ainda seja avaliada e atribua-se ponto a ela. Nesse modelo é só o seguinte: introdução e conclusão. Acabou. Na introdução, apresenta o tema de forma breve. Aqui, sim, para esse espelho, no máximo 3 linhas. Objetivo e genérico. Já a conclusão deve dar um tom de fechamento, fazendo perdão, gente, que é balanço, viu? Ficou balando, um balanço resumido do que foi dito. Alguém falou aí? Alguém fez blim? Ou não? Quem queria falar alguma coisa? Pronto, Gerlane disse aqui. Ó. Na prova na prova de assistência, a discursiva trará 2 textos de apoio. Maravilha. Para Gerlane e para os demais. Pessoal, em nome de Jesus, leiam os benditos textos de apoio, que também são chamados, principalmente no Enem, de textos motivadores. Eles não estão ali por acaso. Eles estão ali para dar apoio, para dar um norte. Às vezes você não está bem por dentro do tema, mas ao ler o texto de apoio e interpretar o que está no texto de apoio, ou nos textos de apoio, abre-se, não é nem uma janela, é uma porta inteira. Uma luz. E você, agora sim, agora eu sei por onde começar. É a partir da interpretação dos textos de apoio. É a interpretação dos textos de apoio que vai fazer com que você faça uma boa redação. Quando você agora também, se você não interpreta bem os textos de apoio, corre o grande risco de você dar aquela desviada do tema. Tem que ter cuidado com isso. Leiam os textos de apoio. Se não tiver texto, tiver tópico, leiam os tópicos e tente extrair o máximo possível a essência dos tópicos ou dos textos de apoio. São eles que vão clarear a escuridão que vai estar aí na mente de vocês no dia, porque vai estar lá, certamente, a questão do nervosismo que atrapalha muito. Mas como? Vocês vão sair daqui já bem, espero eu, treinados, o nervosismo vai ser o de menos. Depois da conclusão, vai lá ter um tom de fechamento e, puf, acaba. Tranquilo esse modelo de espelho. Só que tem um detalhe, olha só. A CESP, ela segue 2 critérios de correção, olha, 2 aspectos. No primeiro aspecto, a apresentação e estrutura textual. É um dos aspectos. Nesse quesito, avalia-se o quê? A apresentação. O que seria, então, nesse sentido, a apresentação? Se o texto tem legibilidade,
se o texto respeita as normas, as margens entre os parágrafos. Isso é importante, viu? Você vai abrir um parágrafo, você deixa um espaço entre a margem ali e o parágrafo, que é para que o avaliador perceba que aquilo é um parágrafo e não fica um texto corrido de pé a ponta. Não é a poesia. É um texto em prosa. Então, tem parágrafos. Você deixa ali uns 2 dedos da margem para iniciar o parágrafo, que é para que o cara perceba que ali tem um parágrafo aberto, para você não ser penalizado. Tá certo? Isso também conta ponto. Olha só. E a questão da estrutura, né? Organização das ideias dentro do texto ali. E o outro aspecto, ele avalia o conteúdo de uma forma geral, que para a CESP é o mais importante. Só que a CESP, ela segue um modelinho de correção, um padrãozinho deles, que é esse aqui, ó, para a gente fechar a nossa aula de hoje. Né? Como eu falei para vocês, a gente divulgou lá das 19 às 20, mas é possível que sempre passe um pouco, né? Para a gente não cortar a aula no meio e tal, não parar, a gente vai até vai ter disso, vai passar de 8, como foi o caso de hoje. Né? Mas o que importa é que a gente saia daqui com as informações que foram preparadas para essa aula. Então, essa é a tabela de critérios da correção da CESP, certo? Da banca CESP. Aspecto 1, que nós vimos agora há pouco, é aspecto 2. Observe, eu tenho aqui 2 pontos, 1 ponto, e lá embaixo tenho 3 pontos, 2 pontos, 1 ponto, e 0 e 0. Observe que essa pontuação não é a nota final, é uma base, é uma matriz que eles usam como referência para atribuir nota. Tá certo? Então, eu tenho 2 pontos aí, mas nesses 2 pontos aí não são 2 pontos que vão estar lá na nota diretamente, não. É um aspecto que ele vai utilizar, um parâmetro, para poder atribuir nota. Então, o que ele vai analisar? O aspecto 1 atende a pelo menos 2 dos quesitos de apresentação textual e ou é bem coerente e atende à estrutura com introdução, desenvolvimento e conclusão, atende 2. Beleza, depois a gente soma. A gente não, ele lá. Próximo. Não atende aos 2 quesitos de apresentação ou apresenta ilegibilidade, tal. Na parte, não tem as partes do texto dissertativo, argumentativo, introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí? 1. Beleza. E o próximo? Não atende a nenhum dos quesitos. Então, 0. Esse é um critério, esse é um aspecto. Vai para outro aspecto. Desenvolver o aspecto articulando com o tema, no caso aqui, focado no aspecto 2, que vimos agora há pouco. E apresentando exemplos de atuação. Atende isso? Atende. 3. Beleza. Desenvolver o aspecto de forma inconsistente ou desconectada do texto como um todo. Até desenvolveu, mas não teve aquela consistência. Ou então desenvolveu de forma desconexa. Não tem ali aquela coesão que se espera, aquela coerência. Então, só 2. Mencionou o aspecto, beleza, mas não desenvolveu. Não fez muita coisa, só 1. E não abordou os aspectos, 0. Isso aqui é de acordo com esses aspectos aqui que eu falei anteriormente. Aspecto 1 e aspecto 2. É assim que é avaliada a prova de acordo com a banca CESP. Depois que eles fazem isso, aí pega essa nota lá e fazem um cálculo para chegar à nota da redação. Mas o critério de avaliação é esse. Certo? Depois daqui, pessoal, nós teríamos o espelho de correção da prova do Enem. Que eu falei no início que era diferente dos demais concursos. Existe aqui o quê? O espelho de redação do Enem é avaliado por competências. É o mesmo texto, dissertativo, argumentativo. A estrutura é a mesma. Tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Só que
O espelho de redação, o espelho de correção é outra. Avalia-se 5 competências, onde cada competência individualmente vale 200 pontos. E a outra competência, que é a da conclusão, que é a proposta de intervenção, é que faz a diferença entre uma conclusão de um texto dissertativo para concurso e a conclusão de um texto dissertativo para o Enem. Essa proposta de intervenção é exclusiva do texto dissertativo argumentativo do Enem. Eles exigem uma intervenção completa para resolver o problema, uma proposta completa. Não é só sugerir uma solução, como lá no outro tipo de texto que nós vimos agora há pouco, outro tipo de espelho. Sugerir uma solução, não. Aqui é uma intervenção, é uma sugestão, mas você tem que sugerir o que deve ser feito, tem que sugerir quem deve fazer, tem que sugerir como fazer, para que fazer, qual o objetivo daquilo ser feito. Então, essa é a diferença entre esses 2 espelhos de correção. Tá certo? Como ninguém vai fazer Enem aqui, esse é o fim desta nossa primeira aula. Tá certo? Dúvida, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Não. LC, me fala uma coisa. Você chegou ainda, você teve